Vamos assistir agora um VT que a gente fez aqui, uma matériazinha rapidinha para você entender um pouco mais a respeito desse julgamento. Começa hoje o julgamento de 26 policiais acusados de participar do massacre do Carandiru. Dá uma olhada. No dia 2 de outubro de 1992, os presos da Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, fizeram uma rebelião no Pavilhão 9. A tropa de choque da Polícia Militar foi chamada e invadiu a cadeia. A ação terminou com 111 presos mortos e 84 policiais acusados pelos assassinatos. A Justiça decidiu desmembrar o caso depois de ouvir o Ministério Público e a defesa dos réus. Houve concordância de que, com vários julgamentos, o trabalho seria menos cansativo para todos. Mesmo assim, a previsão é que esse primeiro júri tenha duração de 10 dias. Os 26 réus são acusados pelo assassinato de 15 presos no segundo pavimento. Esse massacre que está completando aí 20 anos, né? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho com o Dr. Eduardo Leite aqui no Revista da Cidade. Se você quiser dar a sua opinião, fique à vontade, escreva pra gente, revistadacidade@tvgazeta.com.br. Tô voltando com o Dr. Eduardo Leite agora sim, né? Falar um bom dia especial para ele. Tudo bem, querido? Bom Boa dia. semana para você, tudo bem? Para você também, para todos. Vamos falar de um assunto que deixou o Brasil chocado, não só há 20 anos atrás, como por muitos anos, né? Com relação até ao silêncio que ficou por muitos anos em cima desse assunto. A gente ficou aí com uma janela de 20 anos para que começassem a sair as condenações, porque até então uma pessoa só tinha sido julgada em cima desse massacre do Carandiru, né, doutor Eduardo? É isso, nós tivemos o coronel Ubiratã Guimarães, que faleceu alguns anos atrás, que foi assassinado no seu apartamento. Ele foi o único julgado nesse processo. Levou uma pena de 632 anos, entretanto não cumpriu nada, absolutamente nada, mesmo porque pena simbólica, então. Foi uma pena simbólica. Logo depois o Tribunal de Justiça anulou o julgamento. Por quê? Porque, na verdade, ele passou a ter foro privilegiado em função de que, na eleição seguinte, ele foi eleito deputado estadual e, por essa razão, passou a ter foro privilegiado. O Tribunal de Justiça, então, logo depois, acabou em 2006, foi anulado e, em seguida, ele foi julgado pelo tribunal e foi absolvido. Então, a única pena que, teoricamente, nós tivemos, ela foi anulada e, posteriormente, ele foi absolvido. E pouco tempo depois ele foi assassinado. Foi ele quem comandou, na verdade, a entrada do batalhão. Foi ele que comandou, porque foi ele que acionou e autorizou a entrada na época da rota do GOI e do COI, que eram três organismos da Polícia Militar que efetivamente tinham experiência em debelar essas manifestações, né? Esses tumultos que ocorriam em presídios, principalmente um presídio como o Carandiru, né? Que era um presídio que tinha mais de 7 mil presos naquela ocasião. E muita gente classificava como uma panela de pressão, né? Que a qualquer momento podia explodir. Era muita gente num espaço muito pequeno. Tanto é verdade que depois o governo mesmo, o governador Alckmin, mandou implodir e hoje você tem uma praça, né? Simbolizando a paz, né? Acho que vale até a gente fazer uma análise em cima desse assunto, porque o julgamento do Ubiratã, né? O nome Ubiratã. dele, aconteceu e tudo mais, ele foi quem deu a ordem. As pessoas que estão sendo julgadas hoje, desse julgamento que começou agora às 9 horas da manhã, como a gente já comentou, desses 26 primeiros acusados, são as pessoas que receberam as ordens e que executaram uma ordem que veio de cima. Como é que fica essa questão? Até que ponto eles devem ser julgados por uma questão, por uma coisa que eles estavam recebendo uma ordem para fazer? Um grande questionamento em relação a esse procedimento que aconteceu lá no Carandiru, onde nós tivemos 111 mortos, e o Brasil foi condenado pela OEA naquela época, ou seja, foi censurado e foi condenado em função da ação. Ocorre que no ingresso do Ubiratã, em que pese ele ter dado a ordem junto com o secretário de Segurança Pública na ocasião, que era justamente o Fleury, que é o ex-governador, né? Ele, logo que ele ingressou na cadeia, teve uma explosão em função do gás, porque eles tinham ateado fogo, e ele acabou sendo ferido e foi mandado para o hospital. Tanto é que ele mesmo não participou efetivamente da operação, porque logo em que ele ingressou, entretanto, ele realmente deu a ordem da invasão do Carandiru. Né? Então, esse foi o desdobramento
desdobramento. Mas mesmo assim, o Conselho de Sentença, na ocasião, que foi em 2001, que ele foi condenado a 600 anos, não teve nenhuma chance, ou seja, entenderam efetivamente que ele teve culpa em função da ordem que ele determinou da rota. A grande discussão foi o tipo de armamento utilizado para debelar essa rebelião, porque você tinha armas de grande poder, de grosso calibre, dentre elas submetralhadora. Obviamente não é um armamento específico para debelar uma rebelião, porque você tem esse caso. Você lembra que nós tivemos... eles também não estão armados, eles têm outras armas. Você lembra que nós tivemos um caso lá do ônibus, em que o armamento também utilizado pelo policial era inadequado para poder, a refém acabou morrendo. Então o que acontece? Cada um, tanto é que agora é proibido, ou seja, quando há para debelar, tem que entrar com arma que dispara balas de borracha, né, para realmente, porque na verdade fatalmente vai ocorrer se eventualmente a pessoa entrar com uma arma de fogo, né, de grande poder ofensivo. Então esse foi o grande problema. Agora, mesmo que esse julgamento tenha ocorrido 20 anos depois, como se iniciou hoje pela manhã, nós tivemos durante esses 20 anos nós pagamos um preço, porque você sabe que o PCC, que nós conhecemos como o primeiro comando da capital, ele foi instituído meses depois. E isso foi uma retaliação. A criação do PCC foi em decorrência à invasão do Carandiru e à morte do 111. Então, em que pese o julgamento está iniciando hoje, a sociedade vem pagando preço em função dessas ações praticadas pelo PCC. Há quem diga, inclusive, que a morte, a execução do diretor do presídio na época que comandava o Carandiru, que era o José Ismael Pedrosa, em 2005 ele foi assassinado, e há quem diga que foi o PCC que mandou, em função à retaliação, a questão da morte dos 111 presos no Carandiru. Depois, né? Então, para você ter uma ideia, nós tivemos inúmeras mortes de todos os presos que foram os condenados. Nós tivemos mais de 20 e poucas mortes de todos os réus. Muitos policiais que participaram do massacre foram mortos. Já morreram nesse Foram mortos em função da participação, né, dentre eles o Biratã, o próprio Biratã, o próprio diretor do presídio, que foi assassinado, como eu acabei de anunciar. Então, esse julgamento, ele promete, ou seja, promete. Hoje nós temos 26 PMs que vão ser julgados. Nós temos previsto 4 julgamentos para ocorrer, porque obviamente não dá para julgar todo mundo. São quantos PMs no total que serão julgados? No total são 70 e poucos julgados, quase 80 PMs. Hoje, por exemplo, vão ser julgados, na verdade, 26. Seriam 28 mais 2 já falecidos, tá? Então nós temos aí, e todas as ações foram praticadas no pavilhão 9, que era conhecido como realmente o pavilhão mais complexo, aonde você tinha os presos perigosos, enfim. Então, e nós temos 23 testemunhas, dentre elas o ex-governador Fleury, que também vai depor, junto com o perito criminal, enfim. Então tem algumas testemunhas chaves desse processo, mas de qualquer forma que estavam diretamente envolvidos na determinação, ou seja, no ordenamento na época, porque o ex-governador Fleury, ele era secretário de Segurança Pública, junto com o coronel Biratã, que era o comandante da PM na época. E existe uma expectativa em cima das testemunhas, quem vai aparecer e quem não vai aparecer, justamente porque algumas nem foram encontradas, né? Algumas testemunhas não foram localizadas. 20 anos é muito tempo, muita gente morreu, não é localizada. Agora, independente da questão das testemunhas, é óbvio que o Ministério Público, a Defesa, ela escolhe as testemunhas, escolhe as testemunhas no sentido daquelas que são mais importantes e menos importantes. E mesmo a não localização delas não prejudica o julgamento, tá? Ou seja, o julgamento acaba se realizando. E eu acho que esse júri, ele está na hora de acontecer, de você ter uma resposta efetiva, independentemente de qual for o resultado, absolvição ou condenação, ou seja, vai ter manifestos, nós podemos ter ações aí que podem ocorrer em função desse julgamento e que fatalmente vai acontecer.
acontecer. Esperamos que o julgamento transcorra numa normalidade, numa tranquilidade e que efetivamente possa se fazer justiça em função tanto do lado da PM como do lado dos familiares das vítimas. Para a gente concluir, o que a gente pode esperar para o dia de hoje? Quantas horas você imagina que vai durar? Olha, esse julgamento, pela quantidade de testemunhas, tem uma previsão aproximada de 10 dias. Então, deve iniciar hoje e só terminar na próxima semana. Esse é o primeiro julgamento, né, depois do Biratã, o primeiro julgamento dos 4 já programados. E esse não está sendo televisionado, né? Pra gente que pena, né? Esse sim deveria ser televisionado, realmente, né? Ia ser muito bacana poder acompanhar. Bom, vou deixar aqui os contatos do Dr. Eduardo Leite, lembrando que ele vai continuar acompanhando esse caso de perto para trazer todas as informações para a gente aqui no Revista da Cidade, tá? eduardo.leite@uol.com.br eduardo.leite@uol.com.br. No Facebook também a gente pode seguir você? Eu tenho, na verdade, coletando os 500 melhores júris, que eu atuei minha vida toda na área do júri, então eu acho que vale a pena. É só colocar na busca ali, 500 melhores júris. 500 melhores júris. Tá ótimo. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado. Até. Ótima semana para você, viu? Para vocês também.